Olá pessoal, então vamos continuar com a segunda parte do nosso trabalho do mês de outubro, estudando um pouco sobre tipos de predicado, tá? Então vocês vão conhecer aqui que há 3 tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos ver a diferença entre eles, tá? Então na folhinha de vocês têm ali, acompanhem aqui, vocês têm Maria comprou uma casa. Sempre que eu estou falando de predicado, eu estou falando de verbo, porque o meu núcleo do meu predicado é o meu verbo. Então, na minha oração, na minha frase, eu preciso achar o verbo para mim poder definir que tipo de predicado eu tenho. Então, a primeira coisa a se achar, nesse caso aqui, nessa frase, nessa oração, é o meu verbo. Então, Maria comprou uma casa. Qual palavra é o meu verbo? O meu verbo é comprou, né? Comprou é um verbo. Comprou, a gente já estudou antes, ele é um verbo de ação ou um verbo de ligação, um verbo de estado? O que ele está fazendo aqui? Ele me dá o quê? Maria comprou uma casa, é a ação de Maria comprar, né? Ela fez alguma coisa. Então, você tem um verbo de ação, correto? Então, nesta oração, Maria comprou uma casa, eu tenho um verbo de ação. Sempre que eu tiver como núcleo do meu predicado um verbo de ação, eu digo que eu tenho um predicado verbal, tá? Olhem aqui, voltando lá ao que a gente estudou. Aqui nós temos sujeito, né? Maria é o meu sujeito. E toda essa outra partezinha é o meu predicado, que é tudo aquilo que eu falo sobre o meu sujeito. Dentro do meu predicado, eu tenho um verbo, e esse verbo é um verbo de ação. Por isso, nesse caso, eu digo que eu tenho um predicado verbal, porque o núcleo do meu predicado é um verbo de ação, tá? Vamos para outro exemplo, ó. Maria é feliz. Vamos lá, eu vou achar o meu sujeito. Maria. Maria é o meu sujeito. O meu predicado é tudo aquilo que eu falo sobre Maria, então é feliz. Isso é o meu predicado. Agora, dentro do meu predicado eu tenho um verbo. Qual é o verbo aqui? É, né? É um verbo que vem do verbo ser. E o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Então, Maria é feliz é o estado que Maria é. Eu tenho um verbo de ligação aqui, ele não é de ação, porque ele só está me dando o estado que a Maria é, como ela se sente, como ela é, tá? É a característica da Maria ser feliz. Então, esse verbo de ligação ele está ligando o meu sujeito Maria à minha característica de Maria, ao meu adjetivo, ao meu predicativo, a gente vai ver mais pra frente, mas eu posso dizer ao estado de Maria, tá? Então, quando acontece isso, que eu tenho um verbo de ligação, fazendo a ligação entre o meu sujeito e a característica desse meu sujeito, eu tenho como núcleo desse meu predicado, verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Então, o que é o predicado nominal? É quando eu tenho numa oração o núcleo dele sendo um verbo de ligação. Um verbo de ligação como núcleo. Junto, eu vou ter a característica, tá? Então, predicado nominal. Nesta outra frase, nós temos duas coisas juntos. Então, vamos lá. Maria comprou uma casa e estava feliz. O meu sujeito é Maria, né? A gente já viu ali. O meu predicado é tudo que eu falo sobre Maria. Então, comprou uma casa e estava feliz. Isso aqui é o meu predicado. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Vou ter que ver através dos verbos. Então, vamos lá. Cadê os meus verbos? Comprou, eu tenho um verbo. E eu tenho outro verbo aqui, estava. Só que eu tenho 2 tipos de verbo. Maria comprou uma casa é a ação de comprar, é que nem aqui. Então, aqui eu tenho um verbo de ação. Verbo de ação. Tá? E quando eu digo que quando ela comprou a casa, ela estava se sentindo feliz, ela estava feliz, eu tenho um verbo de ligação.
Por que é um verbo de ligação? Porque ele está me dando a característica do meu sujeito, que é a Maria, de quando ela fez ação. Quando ela fez a ação de comprar a casa, ela estava se sentindo feliz. Então, estava, ele vem do verbo estar e é considerado um verbo de ligação, porque ele me traz o estado do meu sujeito, tá? Então, eu tenho neste caso, nesse meu predicado, ó, aqui está meu predicado, ó. Nesse meu predicado, comprou uma casa e estava feliz, eu tenho dois verbos. Primeiro, eu tenho esse aqui, verbo de ação, e segundo, eu tenho esse aqui, um verbo de ligação. O que aconteceu aqui? Juntei no mesmo predicado dois verbos, portanto, agora eu vou ter um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ação mais um verbo de ligação. Então, eu digo que eu tenho um predicado verbo nominal. O que nós temos que cuidar, pessoal? Nem sempre este verbo de ligação, o predicado verbo nominal, ele vai estar explícito. O que quer dizer isso? Ele vai estar escrito na frase. Às vezes ele pode estar implícito. Então eu poderia ter a frase somente assim, ó. Maria comprou uma casa feliz. Tá? Maria comprou feliz uma casa, né? Poderia ser. Eu não precisaria ter o verbo estava, mas ele está implícito porque eu sei que quando ela comprou a casa, ela estava feliz, tá? A gente vai ver um outro exemplo mais adiante ali. E daí, nesse caso, mesmo que o verbo de ligação esteja implícito, se eu tiver a característica, se eu tiver o adjetivo, se eu tiver o estado do meu sujeito, do meu predicado, eu tenho ainda o predicado verbo nominal, tá?